Está de volta a review que ninguém pediu! É injusto dizer que é uma review que ninguém pediu, porque uma pessoa, pelo menos, pediu, e essa pessoa foi o Fabrício, o nosso padrinho, e ele pediu de uma maneira muito direta, uma ação muito concreta. Ele me deu a coleção de Honey and Clover. Este é o volume 1 de Honey and Clover. Saiu aqui no Brasil pela Panini, tem 10 volumes no total. Então se você acabar ficando afim de ler esse mangá depois do vídeo, eu espero que isso aconteça, porque é um mangá muito legal, você pode tentar achar por aí, mas é um mangá que saiu saiu acho que em 2009 por aqui. Então é um pouquinho difícil de achar talvez, mas existe. E por que ele me deu a coleção completa de Honey and Clover? Honey and Clover é da autora Chika Umino, e ela é a autora de Sangatsu no Lion. Se você acompanha o VideoQuest, você sabe que eu curti muito Sangatsu no Lion, já está na minha lista de animes preferidos da vida. Mas como eu disse, eu curti muito o anime de Sangatsu no Lion. Metade do que eu curti no Sangatsu no Lion foi realmente a história, os personagens, a composição dos personagens, a psicologia dos conflitos, e a outra metade foi a direção do Shimbo. O Akiyuki Shimbo, que dirigiu as 2 temporadas, até onde eu sei, e é simplesmente magnífico dentro da sua própria mídia. E eu fiquei curioso como será que é o mangá do Sangatsu no Lion, como será que é um mangá de Chika Umino. E aí ele me deu Honey and Clover, que é um mangá que ela fez antes de Sangatsu no Lion, e agora eu consigo saber como é a narrativa desta autora, e vamos falar um pouquinho disso agora. O que é Honey and Clover? Honey and Clover é um josei, ou seja, ele é o seinen para mulheres. Essa é a história de um cara chamado Takemoto. Ele é um cara do interior que vai para Tóquio, para estudar na faculdade, e a gente acompanha a vida dessas pessoas na faculdade. Um grupo de amigos, as suas relações amorosas, os seus conflitos internos e externos e tudo mais. Ele é um drama que também é uma comédia, mas que também funciona como um slice of life. A gente realmente está acompanhando a rotina e o dia a dia desses personagens. Isso é a primeira coisa que me incomodou e a última coisa que me encantou em Honey and Clover. Eu vou falar Sangatsu no Lion milhares de vezes nesse vídeo. De início, eu li o mangá e a entrada no mangá é muito difícil. Porque a ideia realmente é que a gente acompanhe a vida dessas pessoas de maneira a gente sentir que eles têm uma vida. Só que, sabe quando você é apresentado para um grupo de amigos de um amigo seu? Toda a dinâmica daquelas pessoas já está muito bem estabelecida e você chega de intruso. E é sempre muito estranho, porque qual é o seu lugar aqui? Essas pessoas já se conhecem, já tem piada interna, sabe os nomes e nome da mãe e do pai, e apelido e tal. E é estranho, e demora para você se acostumar com aquelas pessoas. Isso é Honey and Clover. O primeiro impacto de Honey and Clover é como se você estivesse no volume 1, é como se você estivesse lendo o volume 7. Peraí, eu devia saber dessas coisas, eu não sei dessas coisas. É realmente estranho. Até você se acostumar e até você entender que boa parte dos esforços de Honey and Clover é para fazer você sentir que a vida daqueles personagens é uma vida real. Então tem um trabalho de cenário muito bom, os cenários são vivos, você sabe muito bem como é o alojamento dos caras, que é um alojamento bem precário, e os hábitos alimentares deles, o ato de comer é uma coisa muito recorrente em Honey and Clover, então você sabe que eles têm dificuldade para dinheiro, para comer, você sabe o que cada um gosta de comer, você sabe quem cozinha bem e quem cozinha mal, você acompanha os festivais escolares, e natais, e anos novos, e dia dos namorados algumas vezes, essas coisas esses eventos anuais, como eu disse, os festivais escolares, que na verdade são os festivais da faculdade, que eles têm que apresentar obras. Por quê? Algumas dessas pessoas estão fazendo faculdade um pouquinho mais de emprego, sabe? Eu acho que tem uns caras da arquitetura, mas a maior parte dos personagens está na faculdade de artes plásticas. Eles realmente têm que apresentar essas obras, então a arte é uma coisa que é muito importante na história e a dedicação de cada personagem para a arte e tudo mais. Então isso é muito importante, a rotina é muito importante e sentir que eles têm uma vida normal é muito importante. E nisso entra o talento da Umino de transitar por várias atmosferas diferentes
porque ninguém tem uma vida 100% do tempo triste ou 100% do tempo engraçada. Ele começa um pouco mais contemplativo, tem um momento que é só uma comédia pastelão absurda, termina contemplativo de novo, um momento um pouco mais romântico, um momento um pouco mais absurdo. Então transita muito bem entre esses climas diferentes. Eu gosto muito da comédia da Chika Umino, porque eu gosto muito da expressão dos personagens, que ela realmente distorce a expressão deles e ou fica muito ridículo e esquisito, ou fica muito, muito, muito fofinho, porque ela tem uma coisa de fazer as coisas muito fofinhas de verdade, né? A narrativa dela é muito boa porque ela é muito versátil, muito flexível, muito variada, e também ela consegue ser fantástico, mas criou uma base de pé no chão muito forte. Então é muito eficiente, muito boa. Mas isso é um trabalho em volta dos personagens, de certa forma. Mas o trabalho com os personagens também é, obviamente, maravilhoso, porque 90% dos personagens é muito bem construído, tem muitas nuances, tem muitos defeitos. Em geral, esses personagens são muito falhos. São, como eu disse, pessoas, né? E a gente tem que entender de onde vêm as falhas desses personagens. E aí que entra um outro detalhe de narração, de narrativa de Honey and Clover, que eu acho muito legal, que eu fico até curioso de saber como isso foi feito no anime, porque é um recurso muito textual. O que ela faz é... Todo capítulo... Os capítulos são meio que de ponto de vista, uma coisa meio Game of Thrones, digamos assim. Né? Tem um capítulo do Takemoto, um capítulo da Hago, o capítulo da Yamada. Ela vai transitando pelos personagens pra gente entender do ponto de vista deles o que eles sentem, né? E o que eles pensam. Sempre abre, em geral, abre com uma narração em primeira pessoa e fecha com uma narração em primeira pessoa desse personagem em ponto de vista do capítulo. E principalmente para fechar os capítulos, tem uma coisa que ela faz uma narração dupla. E é isso que eu não sei como é que ficou na dublagem, se vai uma depois da outra. Porque é uma narração dupla simultânea. E metalinguisticamente é muito interessante, porque no final do capítulo sempre os quadros são com fundo preto, em vez de fundo branco, que é o comum. E tem uma narração dentro do quadro, e essa narração dentro do quadro é um pouco mais específica e situacional, então realmente é pensamentos ou sentimentos em relação ao que aconteceu especificamente naquele dia, naquela semana. E fora do quadro, ou seja, menos calcado na realidade, mais fora, mais entre os pensamentos e entre quadros, tem uma narração diferente, um pouco mais abstrata, um pouco mais até um pouco poética, de certa forma. Então, essas duas narrações, elas não são uma continuação da outra, né? Você não pode ler o quadro, depois o fora do quadro e continua uma frase. São coisas paralelas que às vezes se complementam, às vezes se contradizem, para tentar, e eu digo eficientemente, conseguir transparecer a complexidade do pensamento e do sentimento, principalmente, das pessoas. Porque muito do que importa nessa história é a dificuldade de encontrar um caminho na vida e o quanto a forma como a gente se sente influencia na nossa tomada de decisão e o quanto os nossos sentimentos param a gente, bloqueiam o nosso avanço por conta das coisas que a gente sente. E esses sentimentos são muito complicados de se lidar. Então essa narração paralela, para mim, realmente consegue mostrar como não é simples a maneira como a gente pensa. Eu demorei um pouco para conseguir ficar em paz com isso, porque eu ficava confuso, eu leio o quadro e depois fora do quadro, eu leio um em sequência do outro, um atrapalha o outro, mas é isso, essa é a sensação. Um atrapalha o outro, um dificulta o entendimento do outro, porque são pensamentos encadeados que não exatamente se complementam muitas vezes. Então isso eu curto muito, porque as pessoas são difíceis e as pessoas são complexas. E quem são essas pessoas? Honey and Clover tem dois núcleos, basicamente. Tem o núcleo Takemoto, Hago e Morita, e tem o núcleo Mayama, Yamada, a mina
do escritório de arquitetura e o cara do outro escritório de arquitetura, eles têm nomes, eu não vou lembrar agora. Esses dois núcleos, todos os personagens se conhecem, todos eles se relacionam, todos eles são amigos. Tem o professor também da faculdade, que é muito importante para essa história. Logo no primeiro capítulo, chega a Hago-chan, que é a menina da capa do primeiro volume. A Hago-chan, ela é uma menina muito talentosa, uma pintora muito foda. Ela é filha, se eu não me engano, de um amigo de longa data do professor. E forma-se um triângulo amoroso entre o Takemoto, o Morita e a Hago. E do outro lado, você tem a Yamada. Ela é apaixonada pelo Mayama, que é um cara que já tá no fim da faculdade, se eu não me engano é uma coisa mais arquitetura, se eu não me engano. E ela é apaixonada por esse cara, mas esse cara é apaixonado por uma mulher mais velha de um escritório que ele fez estágio quando ainda estava na faculdade. Ele é obcecado por essa mulher, a Yamada é obcecada por ele. Mais pra frente tem um outro cara de um outro escritório que o Mayama estava trabalhando, esse cara se apaixona pela Yamada. Então não é exatamente um triângulo amoroso, é uma linha reta. Desses dois núcleos, o meu preferido é o núcleo Yamada e Mayama, apesar do meu personagem preferido ser o Takemoto. Eu vou voltar aqui já, vamos falar um pouco de Yamada e Mayama e todo esse pessoal. Eu gosto porque eu acho que esse é o núcleo mais falho, com os seres humanos mais errados que tem. E os conflitos que são trabalhados ali são os conflitos mais complicados de se resolver. Porque você tem o Mayama, e esse é um cara muito complicado. Eu acho que o mangá dá uma romantizada num comportamento meio errado dele, porque tem algumas imagens que a autora gosta muito de repetir e que me irritam um pouco e que influenciam nisso. A mulher mais velha que chora pela morte do marido, ela é uma dessas personagens que tem pelo menos a Hago-chan nesse mangá, que é uma pessoa que é tão socialmente inepta e tão frágil que ela precisa ser cuidada como uma criança ou como um cachorrinho. E tem flashbacks dessa mulher porque ela era casada com um cara que era amigo do professor, um grande emaranhado de relações. Ela era uma pessoa assim quando era mais jovem e todo mundo cuidava dela e ela era quase um animalzinho frágil e tudo mais. E aí o cara morre num acidente onde ela estava também no carro, se eu não me engano, e ela fica toda ferida, ela tem que andar com bengala pelo resto do mangá inteiro. Isso é flashback, né? E a gente conhece ela já de bengala. Então ela é de fato frágil. E o Mayama se apaixona por ela. E essa relação que eles têm é uma relação muito estranha, porque tem um pouco de proteção, um pouco de paixão e um pouco de obsessão. E ele se torna um stalker. O mangá trata isso como piada. Eu acho um pouco esquisito, mas eu tô ligado que nasce dessa imagem, dessa pessoa frágil que precisa ser cuidada. E o Mayama quer cuidar dela. Então é por isso que ele tá sempre tentando saber onde ela vai, o que ela faz. Eu não gosto como o mangá às vezes romantiza isso. Mas também, por outro lado, é um personagem complexo e um personagem errado. A relação deles é complicada e a relação deles é impossível. E isso é uma coisa muito recorrente nesse mangá. As relações entre os personagens, os amores dos personagens, são amores em geral impossíveis. E a insistência deles em ficar preso nesses amores é o que faz com que o que gera conflitos e o que faz com que os personagens sofram. E é por isso que a gente precisa saber como eles pensam e o que eles sentem. E por que é tão complexo? Porque são realmente pensamentos que se cruzam e se batem. A Yamada é uma das melhores personagens desse mangá pra mim, porque ela tem alguns dos momentos de conflitos mais interessantes. Por exemplo, porque ela é apaixonada pelo cara, ela se declara pro cara e ela leva um fora logo no primeiro terço do mangá, e ela tá sofrendo com esse fora por todo o mangá. Mas ao longo do mangá ela vai percebendo que ela meio que se definiu como a pessoa que gosta do Mayama. Se ela deixar pra lá o amor que ela sente por esse cara, ela vai deixar pra lá boa parte do que define ela como pessoa, como identidade, como personalidade. E esse é um conflito muito estranho pra ela. Ou num outro momento, onde ela acaba tendo que dar o fora num grupo de pessoas, e ela tem que passar pela experiência que ela passou, de fazer outras pessoas se sentirem mal
com com a atitude dela. Uma decisão dela que faz as pessoas se sentirem mal. Ela não gosta do fato de ele ter feito isso com ela, mas ela também acaba tendo que fazer isso com outras pessoas. E aí como é que fica? Então, os conflitos são muito curiosos. Tem um outro cara que se apaixona por ela, que é um bon vivant, pegador, e aí ele se apaixona por essa mina e ele demora um pouco pra lidar com o fato de que ele tá apaixonado por uma pessoa só, e o quanto ele tem que aceitar que todas as vezes que ele vai tentar sair com ela ou tentar ter um momento a sós com ela, ela tá pensando em outro, e é um processo complicado pra ele, é um processo complicado pra ela. Então essas relações são muito complexas. Eu gosto muito desse núcleo. Do outro lado tem o núcleo Takemoto. Será que eu falei muitas vezes Takeyama? Takemoto. O núcleo Takemoto, Morita e Hagu-chan. O Takemoto é o meu personagem preferido do mangá. Mas também porque é uma coisa meio óbvia minha. Vocês acompanham o VideoQuest devem saber que eu acabo sendo atraído por esse tipo de personagem, acabo simpatizando mais com esse tipo de personagem, porque parte do conflito e dos temas que circulam por esse núcleo é uma questão da arte e do talento para a arte e do dedicar-se ou não à arte. E você tem a Hagu e o Morita, que são talentosíssimos, e esse cara que não se considera tão talentoso assim e que tá um pouco perdido na vida. E ele fica se perguntando se ele tem mesmo que fazer isso, porque ele não tem todo esse talento que todo mundo tem. Será que ele não tinha que fazer outra coisa? E o Takemoto também tem um dos momentos que eu gosto mais do mangá, que é a jornada dele. Tem um certo momento que ele abandona tudo, pega uma bicicleta e vai andar pelo Japão. E tem um monte de piada de é a jornada pra encontrar a si mesmo, a juventude, um monte de professor velho achando isso o máximo e tal. E eu gosto muito da jornada dele, porque é uma jornada com muita dificuldade, de, tipo, a bicicleta que ele pegou é uma porcaria e o assento é uma merda e a bunda dele fica doendo boa parte da viagem, e depois ele consegue comprar uma bicicleta melhor e ele pedala muito mais rápido e é muito mais confortável, e ele não tem dinheiro pra comer, e ele faz uns bicos aqui e ali, conhece pessoas no caminho, faz favores, conhece uns caras que estão restaurando um templo e começa a pensar, pô, esse negócio de restaurar templo é legal e tal, trabalha pros caras. Então a jornada dele é muito legal porque tem muitos desses, mais uma vez, essa transição entre atmosferas é uma coisa muito gostosa em Honey and Clover. Você tem momentos de comédia, momentos de doçura, momentos de melancolia, de dúvida, de tristeza. A jornada dele é um mangá per se, assim, eu gosto muito dessa jornada. E aí você tem a Hagu-chan, a Hagu. Ela me irritou de início, porque a Hagu-chan é um combo de coisas fofas. E não dá. Ela está na faculdade, então é próxima de ser uma adulta, mas é desenhada como uma criança e ela tem um talento natural para pintura. Ela é uma artista talentosíssima, naturalmente talentosíssima. Mas ela tem uma coisa mágica dela aí. E esse é o meu problema com boa parte da Hagu no começo do mangá. A parte relacionada com a arte dela é muito mágica. Tem muitos quadros que mostram ela pintando e todo mundo meio que... Oh, meu Deus! E eu não tenho muita paciência pra isso. Mas eu passei a gostar da Hagu, porque ela é humanizada ao longo da história. Porque ela tem muita dificuldade de comunicação, então ela é a outra personagem que tem essa coisa de ser frágil e ter que ser cuidada. O professor faz esse papel, ele fica cuidando dela, ela mora com ele por conta de ele ser amigo dos pais dela, se eu não me engano, e ele trata ela como criança e meio que se coloca num papel de pai. Mas ela quer ser independente. Então, boa parte do caminho dela no mangá é o caminho dela tentando se virar sozinha, amadurecer. Ela ajuda a Yamada nas coisas do bairro no Natal, por exemplo, várias vezes. Ela passa a dar aula para crianças, aula de pintura num certo ponto do mangá, que eu acho um desenvolvimento muito legal e eu queria que tivesse vindo mais cedo para ser uma coisa mais desenvolvida, mais longa, mais parte da vida dela do que só um trecho no final. Esse amadurecimento dela é um caminho muito legal, até porque o Takemoto passa por um amadurecimento, ela passa por um amadurecimento, então esses amadurecimentos são paralelos e comentam um ao outro, né?
e as escolhas que ela tem que fazer na vida, o quanto ela quer se dedicar à pintura ou não. Então, o Takemoto é um personagem muito bom, eu gosto muito dele, é muito carismático, muito simpático. A Hagu-chan é uma personagem muito boa porque ela começa de um jeito que ela não é uma personagem, ela é um objeto fascinante, mágico, místico e passa a ser um ser humano, porque esse é o esforço dela para deixar de ser vista como um bonequinha de porcelana e passar a ser vista como uma igual pelas pessoas. E aí tem o Morita. E o Morita é a pior coisa desse mangá, porque o Morita é muito fora dessa realidade. Ele é outro que é magicamente talentoso. Ele é outro que toda hora que tá fazendo alguma obra, qualquer coisa que ele quer fazer, ele faz. Toda vez que ele faz alguma coisa, tem um quadro dos personagens, em geral, a Hagu, encantados com o que ele tá fazendo. Oh, meu Deus, né? E tem a questão de quem gosta de quem. O Takemoto é apaixonado pela Hagu-chan, é uma paixão à primeira vista. A Hagu, não fica muito claro até que ponto ela tá apaixonada pelo cara, mas ela é encantada pelo cara, como ela não é encantada pelo Takemoto. E o Morita é apaixonado por ela. Mas assim, como eu acompanho o Takemoto, eu vejo, eu sinto, eu leio o que ele pensa e o que ele sente, eu sei o processo dele sentir o que ele sente pela Hagu-chan. Eu acompanho também a Hagu-chan, e eu também sei o que ela sente, que raramente passa por gostar desse ou daquele cara, é geralmente conflitos internos e conflitos em relação à arte. O Morita não tem um capítulo de ponto de vista. Nos momentos que tem capítulo de ponto de vista relacionado ao Morita, que tem flashback do Morita, não é o ponto de vista dele, é o ponto de vista do irmão dele e do passado do pai dele. E o Morita é esse personagem imprevisível. Tem um certo ponto da história que ele some porque ele tem um trabalho, ele gosta de dinheiro. E o irmão dele leva ele para um trabalho, que ele vai voltar em 6 meses. Quando ele reaparece, ele tá ganhando um Oscar por ter trabalhado numa espécie de paródia de George Lucas, numa espécie de paródia de Titanic no espaço, se eu não me engano. Então tudo que ele faz é muito imprevisível, tudo que ele faz é muito absurdo, tudo que ele faz é muito foda. E a gente não entende os conflitos internos dele, não entende os momentos que ele tá parado melancólico. Por que ele tá parado melancólico? O que ele tá sentindo? O que ele quer? Onde ele vai? O que ele faz? Ele é muito fora da realidade. Então esse é um triângulo amoroso que não funciona muito bem pra mim. Porque você tem dois lados muito fortes e um outro que é só uma idealização distante. Eu acho o Morita um problema muito grave do mangá. Eu prefiro quando ele não aparece. A Hagu-chan fala isso no meio do mangá. Quando ele vai embora, ela fala, eu espero que ele não volte, que ele faça tudo o que ele tem que fazer e depois ele volte. Mas eu não quero que ele volte agora. E eu também não, Hagu-chan. Eu também não. E agora eu preciso falar do final do mangá. E agora é spoiler. Eu já dei outros spoilers ao longo dessa review, mas não se importem tanto com esses spoilers que eu dei, porque não é tão importante. Não são grandes revelações. O final é, sim, uma grande revelação. E aí você vai lá e lê o mangá. Então, para esse vídeo agora e vá ler o mangá, porque o mangá é muito bom, é muito gostoso de ler. Leia, leia, leia! E spoilers do final agora. O final de Honey and Clover me lembra o final de um outro certo mangá, que eu não li, mas é um spoiler tão popular que todo mundo sabe. Portanto, eu sei o spoiler do final desse mangá. Pra quem não sabe qual é o mangá, eu não vou falar. Se você souber, você vai saber do que eu estou falando. O final do mangá do Honey and Clover é a resolução do triângulo amoroso Morita, Hagu e Takemoto. A resolução desse triângulo amoroso é a chegada de um quarto elemento, que é o professor, e um drama por conta de um acidente que a Hagu passa. Eu acho que a escolha que o mangá toma no final é inesperada o suficiente para compensar para mim a leve forçação de barra desse acidente. Porque ela tá no meio do festival da escola, no fim do mangá, e cai um vidro em cima dela. E ela corta a mão de um jeito que os tendões foram desligados. E tem o risco de ela nunca conseguir pintar. Ela, da mão direita, inclusive, se eu não me engano. Ou seja, o conflito final da Hagu é em relação ao amor dela pela arte. O conflito do Takemoto é o quanto ele vai se dedicar a ela. O conflito do Morita eu não faço ideia.
O conflito do professor também é o quanto ele vai se dedicar a ela. Todas as dicas são dadas ao longo do mangá, mas como eu disse, a relação deles é uma relação paternal, de pai e filho. Por isso que eu falo que é parecido com aquele mangá. Só que é diferente daquele mangá, porque naquele mangá a relação realmente é... O cara adota a criança e cria ela desde criança, de 3, 4 anos, e depois eles se casam. E é estranho. No caso do Honey and Clover, ele conheceu ela quando criança, mas eles nunca moraram juntos. Ele é amigo do pai, mas nunca criou ela como filha. E depois, quando eles voltam a conviver com ela já adulta, é que ele tem essa relação meio paternal. Por que essa coisa de cuidar como um pai se mistura com o amor romântico em Honey and Clover, como é o caso do Mayama, por exemplo? E ele cuida dela como uma criança e como uma filha, mas ele descobre ou revela que ele também sente um amor romântico por ela. E todas as decisões a serem tomadas no fim do mangá são sobre o quanto a pessoa vai se dedicar à arte ou se dedicar a uma pessoa. Essas decisões que vão decidir como ela vai viver a vida a partir daquele ponto. São decisões muito complicadas. E o quanto as pessoas se sentem responsáveis pelas outras. A Hago não quer que o professor tome a decisão de ficar com ela porque ela não quer que ele perca toda a vida dele. Enquanto ele não vê problema de perder toda a vida dele porque ele vai se dedicar à pessoa que ele ama. Então esse conflito é um conflito interessante. E eu disse que a decisão final compensa um pouco o dramalhão, porque eu acho que é um pouco de forçação de barra esse negócio do acidente. Tava tudo correndo como uma vida corriqueira, e aí como você precisa de um drama maior do que a média do mangá, vão criar uma crise de verdade. Oh meu Deus, ela pode nunca mais pintar. Então foi um pouquinho forçado. Pra mim foi um pouquinho forçado. Mas pelo menos tem o fato de ela não ficar nem com Takemoto nem com Morita, e sim com uma terceira pessoa. Que é inesperado. Pra mim foi inesperado. Eu não sei qual é eu não sei o quanto isso é polêmico para os leitores de Honey and Clover, o final desse mangá, e eu não sei o quanto foi inesperado pra quem já lia Honey and Clover antes. Pra mim foi. Falei, peraí, ela vai ficar com o professor? E eu curti porque eu não esperava nada disso, eu curti porque faz sentido ao longo da história e também porque, como eu já disse antes, pra mim não fica exatamente muito claro até que ponto a Hago, primeiro, entende o tipo de sentimento que o professor tem por ela e segundo, se ela tem esse sentimento por ele. Ele tem, mas ele também meio que entende que não é exatamente um amor romântico que eles vão ter e essa é a escolha que ele tomou. Ele não vai casar, beijar na boca, transar e ter filho, provavelmente. Ele, pelo menos que dá a entender, ele vai continuar cuidando dela e se dedicando de corpo e alma pra cuidar dessa pessoa que ele ama. E eu acho que ela não tem praticamente nenhuma sexualidade, sabe? Então, são escolhas difíceis pra todos. E o Takemoto tem que aceitar isso. E o último conflito do Takemoto é um conflito muito interessante, porque ele tá tentando decidir o que ele vai fazer da vida dele, e tudo o que acontece com a Hago-chan acaba respingando nas coisas que ele refletiu ao longo do mangá. O quanto ele já é independente, o quanto ele consegue cuidar de si mesmo e cuidar de alguém, o quanto ele decidiu o que ele quer da vida. E como ele já tinha meio que aceitado na cabeça dele que ela gostava do Morita, é isso que ele percebia, ele teve que conviver boa parte do mangá com o fato de que o amor dele era impossível. E a última coisa que ele reflete no fim do mangá é, tá, mas pra que serve um amor impossível? Um amor que nunca vai ser concretizado? Ele vale simplesmente porque ele existe? Ele tem um valor intrínseco de, pelo menos eu amei? Ele tem que conviver com isso, porque é o tipo de coisa que de fato não tem resolução, e o mangá não dá uma resolução. A não ser a satisfação que ele tem de ter sentido isso por uma pessoa que vale a pena ter sentido isso. Por isso eu curto o final. Eu curti toda a leitura, tirando os momentos que tinha o Morita, que é um personagem de merda pra mim. Eu curti toda a leitura, eu curti a complexidade dos sentimentos, e eu acho um ótimo mangá. Eu passei muito tempo falando desse mangá,
para uma review que ninguém pediu, mas é isso, é um mangá ótimo, leiam Honey and Clover e muito obrigado pela atenção, compartilhem esse vídeo. Se você gosta muito de Honey and Clover e não viu ninguém falando sobre esse mangá até agora, olha aí, compartilhe o vídeo. Se você quer mais vídeos sobre Joseis, que é em geral, todo Josei que eu leio eu gosto, compartilhe esse vídeo. Peça outros títulos para talvez eu conseguir fazer umas reviews também. E é isso, gente. Falou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.